O Curielo, ele entra dentro do corpo de um menino que é chato, que briga com todo mundo, que fala palavras feias, que empurra no futebol, que o menino é complicado. E aí eu mostro as situações que o menino passa no livro, né? Numa história. Depois o Curielo entra dentro do corpo do Pedro. O Pedro é um menino super legal, amigo de todo mundo, que quer resolver, que quer ser amigo do grandão, que é esse, que é o menino chato. E aí o Curielo fotografa as células do grandão, que é o chato, e quando ele vai para o corpo do Pedro, ele fotografa as células do Pedro. E ele se sente bem quando ele está dentro do corpo do Pedro, ele fica feliz, ele vai no coração do Pedro, e aí a história conta, né, as emoções que ele sente lá. E as coisas que ele sente também no corpo do grandão. E ele quer sair do corpo do grandão, porque ele não gostou da energia do grandão. Porque ele está ouvindo o que o grandão está falando lá fora, né? E aí ele, chegando ao final do livro, ele compara as fotos das células do grandão com as células do Pedro. E o que ele descobre? Que as células do grandão são feias, são disformes, são escuras. E as células do Pedro são bonitas, brilhantes, simétricas, maravilhosas. E aí isso é baseado no experimento científico de Masaru Emoto. Masaru Emoto estudou a molécula da água. Você pode entrar lá na internet e procurar molécula de água Masaru Emoto. Você vai ver o desenho da molécula, linda, maravilhosa, que é uma molécula exposta a energias ou a escrita da palavra gratidão, por exemplo, da palavra amor. E a outra molécula, uma outra lá que Masaru Emoto estudou e fotografou, uma ameaça de morte, por exemplo. Uma palavra triste, uma palavra negativa. E aí você vai lá e procura as imagens e compara. Você vai ver a diferença de uma molécula para outra, a feiura de uma e a beleza da outra. E aí você vai ver como as crianças veem no livro do Curielo, você vai perceber que o nosso corpo é feito de mais de 70% de água. E como estão as nossas células? Como está o nosso estado geral? Cada palavra negativa que você fala, energia negativa que você fala perto do seu filho, o que é que acontece com as células dele? Com a água do seu filho? A gente só está falando de célula e de água. Agora imagina de energia, o que acontece com a energia geral do seu filho, com as suas palavras negativas, com a sua irritação, com a sua impaciência. Eu estou aqui colocando mais mãe do que criança, porque eu tenho certeza, e os estudos comprovam, que a sua energia é fundamental para a energia do seu filho. A sua energia, os seus pensamentos e sentimentos vão influenciar enormemente o seu filho. E isso vai fazer diferença no seu dia a dia.